Existem jogadores de futebol que, depois de terem feito sucesso, sofrem com o ostracismo. É uma coisa assustadora. Não sei se eu já lhes contei o episódio de quando eu conheci Nilton Santos. E ele veio me perguntar: você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu fui? Eu disse: não, eu sei quem você é. E o que a gente observa é que entre os políticos, entre as pessoas públicas, isso também acontece. Houve um tempo em que, quando a pessoa ficava em baixa, ela virava cantora gospel. Você lembra? Simone, várias outras vozes ficaram assim. Aí depois, quando entrou em baixa, virou bissexual, por causa da Daniela Mercury e outras pessoas. Elas precisam causar para se manterem em evidência. No caso específico do que eu quero retratar agora, é a assustadora incapacidade de calar a boca do FHC. Ele foi um presidente que comandou um sistema de corrupção violento. Só não foi investigado pela questão do lapso temporal, porque já não dava mais para investigar muitos dos crimes, na visão de alguns atores da justiça. Já não dava mais para investigar a bandalheira que foi a privatização. E eu não estou dizendo que a privatização não deveria ter sido feita, deveria, mas que ela foi uma bandalheira, uma roubalheira sem tamanho, com subvalorização do patrimônio público, sem a manutenção de salvaguardas, com a criação destas porcarias chamadas agências reguladoras. FHC é um ente pernicioso na história política. Ele, na verdade, foi quem gestou o ovo da serpente chamado PT, chamado petismo. Não por acaso, a maior parte das principais lideranças do PSDB foram cooptadas e fizeram parte dos grupos de assalto que os governos petistas comandavam. E, em um certo sentido, ainda comanda nos estados do Nordeste. E o FHC, que é um senhor que deveria ficar quieto, deveria ter pelo menos vergonha na cara. Ele que é motivo de chacota por N coisas, ele que não consegue explicar a fortuna pessoal, o apartamento em Paris que é de um amigo, o filho que não é dele que recebe uma pensão altíssima. Como alguém que se vangloria de ter sido professor e foi em alto exílio para o exterior e na volta ganhou um prêmio, uma bolsa anistia, como alguém que foi presidente da República, que foi senador, que deve ter uma renda mensal aí de 50 mil reais, consegue manter esse padrão dele? Bom, são coisas que eu não quero nem entrar nesse mérito. No entanto, o que me deixa realmente pasmo é a sua incapacidade de ficar quieto, de calar a boca. Poderia repetir a frase que o Juan Carlos falou para o Chaves numa reunião: por que não te calas? Porque ele não tem o que fazer. A mais recente: a gente tem que ter paciência com o Bolsonaro. Cala a boca, ô ladrão de meia tigela. Quem é você para dar conselho para alguém? Vá dar conselho para a sua turma. O brasileiro já o rejeita naturalmente. É impressionante o nível de rejeição que as pessoas têm pelo PSDB. Ontem eu falei de um grupo de paulistas, de tucanos paulistas, que sonhavam em resgatar uma determinada figura, mas houve uma enxurrada de críticas. O PSDB ao lado do PT, de quem é irmão siamês, porque o PSDB surgiu como um partido social-democrata, e eu sei porque eu participei do processo de criação e de fundação do PSDB. Então, se é uma coisa que eu vivenciei, foi a criação desse núcleo. Começou no MUP, Movimento da Unidade Progressista, do qual faziam parte vários deputados de esquerda, inclusive o falecido Sicmaringa Seixas aqui de Brasília, e a gente tem
Hermes Zanetti no Rio Grande do Sul, você tem Vicente Bogo em Santa Catarina, você tem, eu não vou me lembrar do nome, Cristina Tavares em Pernambuco, várias pessoas que reuniam entre sociais-democratas, democratas cristãos e esquerdistas. Eles criaram o PSDB com a visão social-democrata, mas que era uma visão, era na verdade um PT um pouco desidratado, que foi cada vez ficando mais parecido. E hoje eles estão juntos. Basta observar que o Dória lambe os pés do Lula, querendo o apoio do Lula nas eleições de 2022. Mas o FHC toda hora tem que falar alguma porcaria. Toda hora que ele fala, ele não sabe, mas ele reaviva o nojo e a repugnância que os brasileiros têm por ele. O FHC faz a seguinte análise que a gente precisa prestar bem atenção. Ele diz que o grande problema para derrubar Bolsonaro é que ele continua com respaldo junto ao seu eleitorado e que é preciso ter paciência para que as estratégias de desgaste do Bolsonaro, orquestradas pelo Supremo, orquestradas pela gangue política do Centrão e da oposição no Congresso Nacional, e principalmente pela mídia, que a ação cotidiana desses três fatores dilapide o patrimônio político e a representatividade política do Bolsonaro. É por isso que ele diz: tem que ter paciência com Bolsonaro. Na verdade, FHC, você sabe que está falando porcaria, mas como ele não consegue ficar quieto, ele solta asneira em cima de asneira. Por que não te calas? Verme inútil que levou o Brasil aos governos da roubalheira do PT, e volta a dizer, partido do qual você é também um dos mentores dentro desse conceito de governos saqueadores e dilapidadores de cofres públicos. Eu acho que a memória do FHC poderia ser recuperada daqui a 50 ou 100 anos se ele falasse menos e fosse para a sua reclusão curtir os chifres, ler os livros e tentar entender por que o Brasil o rejeita tanto assim. Se a FHC diz que é preciso ter paciência com o Bolsonaro, eu retruco. Nós não temos paciência contigo. Por que não te calas?